Boa hora do dia, espectadores. Vocês estão no canal Histórias de Lucas. Desejo uma ótima audição. Com 58 anos, tornei-me voluntariamente um sem-teto. Não enlouqueci nem perdi tudo no jogo. Fiz isso numa sala de tribunal, olhando nos olhos da mulher com quem vivi por 27 anos. Eu disse: deem tudo a ela: o apartamento, o carro, as contas. Ana sorriu. Ela me olhava com triunfo, como se eu fosse um limão velho e espremido que finalmente podia ser jogado fora. Ela achava que era a vitória dela. Ela não sabia que minha assinatura naquele documento não era uma capitulação. Era o gatilho de uma armadilha que eu havia preparado para ela durante 2 meses. Uma armadilha que se fecharia exatamente 1 minuto depois que ela saísse daquela sala. Conto isso para que vocês saibam. Às vezes, para vencer, é preciso dar ao inimigo tudo o que ele pede, junto com a própria ganância dele. E acreditem, essa história vale a pena ser ouvida até o fim. Enquanto organizo meus pensamentos, escrevam nos comentários de onde vocês são. Vai ser um prazer saber a geografia dos meus amigos. Amigos, entendo que histórias assim, de traição e colapso familiar, infelizmente acontecem com frequência. E talvez, neste exato momento, alguém de vocês esteja passando por algo parecido. Permitam-me me apresentar de forma humana. Meu nome é Sérgio Vitor, tenho 58 anos e quase 30 deles trabalhei como engenheiro de fiscalização técnica e controle de obras na administração municipal de Porto Alegre. Sabem qual é a essência do meu trabalho? Procuro defeitos ocultos. Sou aquele homem que chega a uma obra bonita, bate com um martelinho na parede e diz: aqui está vazio, refaçam. Sou uma pessoa calma, metódica, talvez até um pouco entediante no dia a dia. Descobri que era um péssimo inspetor para minha própria casa. Deixei passar uma rachadura que se abriu bem na parede estrutural principal, e só a percebi quando o teto já começava a desabar sobre minha cabeça. Na sala do Tribunal Distrital, eu estava sentado atrás de uma mesa pesada, com as palmas das mãos sobre a madeira envernizada e fria, sentindo claramente como no peito ora se contraía, ora se soltava com dificuldade, um ar de ferro invisível, mas pesado. Ao meu lado, levemente inclinado para meu ouvido, meu advogado Jorge Sérgio murmurou com aquela cautela com que geralmente se fala com alguém que está na beira de um telhado alto: Sérgio, me escute. O senhor não é obrigado a concordar com isso agora. Podemos fazer uma pausa, podemos negociar. Mas apenas balancei a cabeça imperceptivelmente, olhando em frente. Havia muito tempo deixado de discutir com o inevitável, porque minha profissão, ao longo de 30 anos, me ensinou uma verdade simples. Quando a estrutura de sustentação apodreceu, uma reforma cosmética não adianta mais. É preciso ou demolir ou ir embora. À minha frente estava Ana, minha esposa, a mulher com quem compartilhei uma vida, uma mesa e uma cama por 27 anos inteiros. Naquele momento, ela parecia ter vindo não para destruir uma família, mas para assinar um contrato comercial vantajoso de fornecimento de concreto. Um blazer escuro e severo, o cabelo preso num rabo de cavalo impecável e bem firme, o queixo erguido com arrogância. Ela olhava para o juiz com calma, até com um certo tédio preguiçoso, e enunciava suas exigências com uma voz uniforme, desprovida de qualquer patos, como se estivesse simplesmente listando itens num orçamento de obra. Ela queria o apartamento, o carro, todas as nossas economias familiares que acumulamos ao longo dos anos, as contas e seu negócio inteiro, sem divisão. Ela queria absolutamente tudo. E só depois de uma breve pausa, ela acrescentou 2 palavras que me abalaram mais do que tudo, mais do que a perda de qualquer dinheiro, exceto o filho. Ela abria mão do nosso Marcos, de 19 anos. Aquele mesmo menino, por quem durante 2 décadas eu me levantava para o trabalho antes do amanhecer, sem me dar direito à fraqueza ou à doença. Aquele por quem poupávamos cada centavo para os estudos e suportávamos qualquer privação. Na sala pairou um silêncio. O juiz, um homem idoso com suíças grisalhas e espessas e um olhar infinitamente cansado, largou os papéis, tirou os óculos e me perguntou, olhando por cima da armação, se eu confirmava aquelas condições, digamos, leoninas. Levantei-me lentamente, vencendo o peso nos joelhos, endireitei os ombros, respirei aquele ar empoeirado e disse com firmeza: confirmo, meritíssimo. E quando Ana, já confiante em sua vitória esmagadora, colocou sua assinatura extravagante no documento, pronunciei em voz baixa, mas tão claramente que cada pessoa naquela sala me ouviu:
Deem tudo a ela. Por uma fração de segundo, as pessoas ao redor, a secretária, o oficial de justiça, algum assistente casual com uma pasta de papéis, pareceram parar de respirar de espanto. Ana permitiu-se um sorriso triunfante, quase imperceptível, porque ela sinceramente achava que havia ganhado aquela partida. Em momentos assim, uma pessoa sorri não de alegria, mas pela embriagante sensação de poder absoluto sobre o outro. E ela me olhava naquele momento como um sofá velho e deformado que havia muito precisava ser levado para o lixão da cidade. Ela ainda não sabia que aquele momento, aquele exato segundo de seu triunfo, eu havia preparado com cuidado e sangue frio durante 2 longos meses. Mas naquela manhã, me parecia que eu estava assistindo ao final que, na verdade, havia acontecido muito antes daquela audiência. Tudo começou com uma pequena mentira que, envergonhosamente, ignorei por muito tempo. Era uma noite comum de terça para quarta, sem nada de especial. Acordei no meio da madrugada. No relógio, eram por volta de 2 horas. Para minha idade, infelizmente, isso se tornou uma razão habitual para despertar, quando o organismo simplesmente para de respeitar o sono, o coração começa a palpitar e os pensamentos entram na cabeça sem pedir licença. Eu estava deitado, ouvindo o silêncio do apartamento, e de repente, com um frio desagradável, percebi que não havia ninguém ao meu lado. A cama à minha direita estava vazia e já havia esfriado. Levantei-me com cuidado, tentando não ranger a cama para não acordar Ana, caso ela simplesmente tivesse saído para beber água, e andei descalço pelo corredor escuro. As tábuas do assoalho estavam desagradavelmente frias, e na escuridão, na parede, brilhavam fracamente ao luar as molduras com nossas fotos de família. Eu as conhecia de cor. Ali estava Marcos, com os dentes da frente quebrados, orgulhoso, segurando um buquê de gladiolos na primeira série. Ali estava ele de novo, segurando um enorme dourado numa pescaria que fizemos juntos no Rio Paraná. E ali estava nossa foto de casamento, onde Ana e eu éramos tão jovens, ingênuos e felizes, como se fossem pessoas completamente estranhas que eu só havia visto no cinema. Já estava quase chegando ao banheiro, quando notei uma luz azulada estranha e antinatural que vinha do vão da porta da cozinha. Parei involuntariamente, porque luz a essa hora sempre indica algo errado e inquietante, especialmente quando o filho está dormindo no alojamento da faculdade. Aproximei-me em silêncio, como um gato, da cozinha, e vi Ana. Ela estava de costas para mim junto à bancada, vestindo apenas uma camiseta doméstica, com o cabelo solto sobre os ombros. Na mão ela segurava o telefone, trazendo-o quase até o rosto. Seu polegar corria pela tela com uma velocidade incrível. Ela digitava, apagava o que havia escrito, digitava de novo, e ao mesmo tempo sorria. Sabem, não era aquele sorriso protocolar com que uma esposa sorri para o marido no café da manhã ou ao assistir a uma comédia. Era o sorriso de uma mulher que de repente se sentiu jovem, desejada, viva. Era o sorriso de alguém que ganhou um segredo doce. Eu não via aquela expressão em seu rosto há provavelmente 10 anos. Ela irradiava inteiramente com aquela luz do telefone. Fiquei parado no vão da porta como se tivesse-me transformado em estátua de sal, olhando para ela em silêncio. Ela estava tão absorta que não me percebia, como se eu fosse um móvel. Dei um passo cuidadoso a mais, exatamente o suficiente para que meu olhar, acostumado ao longo dos anos a notar defeitos microscópicos no concreto, conseguisse capturar a tela por sobre seu ombro. O contacto no topo do chat estava identificado com apenas uma letra, D. Na conversa, piscavam frases que queimam não os olhos, mas as entranhas direto, deixando ali um vazio negro e carbonizado. Mal posso esperar pela nossa nova vida. Quando você finalmente se libertar, não carregará mais esse peso morto. Peso morto. Essa palavra me atingiu mais do que qualquer outra. Não marido, não Sérgio, nem mesmo velho. Peso morto. 27 anos de vida, a criação de um filho, infinitas reformas, meus plantões noturnos, o financiamento que quitei antecipadamente forçando minha saúde, todos os nossos feriados e adversidades. Tudo isso agora era chamado com uma palavra só: peso morto, que a impedia de voar. Não invadi a cozinha aos gritos. Não arranquei o telefone de suas mãos e não o joguei contra a parede. Não gritei. Quem é esse D? Embora provavelmente qualquer homem normal em meu lugar tivesse destruído tudo lá. Mas eu não gritei.
Simplesmente me sufoquei. O ar de repente ficou denso como algodão e não passava facilmente. Da mesma forma silenciosa, como um ladrão em minha própria casa, recuei para a escuridão salvadora do corredor. As pernas ficaram bambas e desobedientes. Cheguei até o banheiro, fechei a porta com o ferrolho, acendi a luz forte que irritava os olhos e olhei para meu reflexo no espelho. De lá me olhava um homem com têmporas completamente grisalhas, com rugas profundas ao redor dos olhos, com um rosto no qual de repente se manifestava uma fadiga mortal, não do trabalho, mas da própria vida. Via à minha frente um peso morto. Lavei o rosto algumas vezes com água gelada, tentando lavar aquela visão, mas a água escorria pelo pescoço para dentro da gola e eu não sentia frio. Eu tremia com um tremor miúdo e desagradável. Voltei para nossa cama e deitei, virado para a parede, na beirinha. Ana chegou uns 20 minutos depois. Senti como o colchão afundou sob seu peso e ouvi sua respiração calma e uniforme. Ela adormeceu quase imediatamente, como uma pessoa com a consciência tranquila, porque tinha uma vida nova pela frente. E eu fiquei imóvel, olhando para o teto escuro até o amanhecer, ouvindo como meu coração batia com tropeços. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, compreendi pela primeira vez com clareza uma coisa terrível. Minha casa, minha fortaleza, já havia começado a desabar. Só que a poeira ainda não havia assentado, e ninguém além de mim ouvia o estalo das vigas se partindo. De manhã, me levantei como de costume ao som do despertador. Ana estava na cozinha, preparava o café da manhã e cantarolava algo leve. "Bom dia, Sérgio", disse ela com alegria, sem sequer se virar do fogão. "Bom dia", respondi. A voz estava rouca, estranha, como se eu ficasse calado uma semana. Sentei-me à mesa e olhei para ela. Ela parecia feliz, enérgica, cheia de disposição, como eu me lembrava dela na juventude. E naquele momento me cobriu uma segunda onda, não de raiva, mas de uma calmaria fria e terrível, de profissional. Pensei, se agora eu criar um escândalo, se começar a discutir, ela simplesmente vai embora, baterá à porta, pegará as coisas, pedirá o divórcio, me acusará de tirania, e eu ficarei como o velho idiota culpado. Mas algo dentro de mim, uma certa intuição de engenheiro, sugeria: aqui o caso não é simplesmente um caso passageiro. As frases sobre se libertar e peso morto não me davam paz. Isso não soava como impulso de paixão, soava como um plano, como uma estratégia fria de liquidação de empresa. Decidi ficar em silêncio, decidi observar. Vesti a máscara do marido calmo, um pouco cansado e cego, que não percebe nada além de seu próprio prato. Mas a partir daquele momento comecei a olhar para minha esposa e para minha casa, como olho para rachaduras no concreto, com atenção, sem emoção e registrando cada detalhe. E muito em breve notei que de nossa casa começava a desaparecer, imperceptivelmente, tijolo por tijolo, pequena coisa por pequena coisa, a própria vida. Viver com uma pessoa que você suspeita de traição é como morar numa casa situada numa zona de deslizamento. As paredes parecem estar no lugar, o teto não vaza, mas você sente na pele como a terra sob a fundação escorrega lentamente, centímetro por centímetro, para o abismo. As semanas seguintes se transformaram para mim numa tortura elaborada de silêncio. Eu voltava do trabalho, tirava os sapatos, lavava as mãos e me sentava para jantar na frente de Ana, ouvindo suas histórias sobre novos clientes e negócios bem-sucedidos. Eu acenava, sorria nos momentos certos e fazia perguntas protocolares, enquanto olhava para suas mãos que cortavam o pão e pensava apenas em uma coisa. Essas mesmas mãos, à noite, escrevem mensagens para o homem chamado D, prometendo-lhe a liberdade próxima de mim. Nos últimos anos, Ana se apaixonara pela tendência hoje em moda, chamada homestaging. Para falar de forma simples, ela preparava apartamentos para venda ou aluguel, trazia móveis, colocava a iluminação certa, pendurava quadros, dispunha vasos com flores secas para que o potencial comprador entrasse e se apaixonasse pela atmosfera de imediato. Antes, eu me orgulhava genuinamente de seus sucessos, pois Ana sempre teve um gosto excelente. Ela conseguia transformar qualquer caixote cinza numa joia, e as pessoas pagavam prontamente por essa transformação. Mas depois daquela noite, comecei a notar estranhezas em seu negócio que não se encaixavam na lógica habitual do trabalho de decoradora. Primeiro, coisas começaram a desaparecer de nossa casa.
No começo, era quase imperceptível, como a água que vai corroendo a pedra gota a gota. O primeiro a sumir foi o antigo serviço de porcelana da vovó. Uma porcelana legítima, fina, quase transparente à luz, com delicadas flores azuis, que ficava na cristaleira há décadas e era tirada só nas grandes festas. Notei a prateleira vazia num sábado de manhã, quando procurava o açucareiro. Ana, e o serviço? Perguntei da forma mais indiferente possível, sem tirar os olhos do jornal. Ana nem se abalou, continuando a regar as flores no parapeito da janela. Levei para um imóvel no centro histórico. Lá é um apartamento antigo, pé direito alto, estuque. Precisava exatamente desse toque vintage para o ensaio fotográfico. Não se preocupe, fotografamos e eu trago de volta intacto. Soava lógico, soava profissional. Se eu não tivesse visto a troca de mensagens, teria acreditado sem questionar. Mas os dias passavam e o serviço não voltava para a prateleira. Depois desapareceram 2 cadeiras vienenses. Era meu orgulho pessoal. Eu as achei num brechó em estado terrível. Eu mesmo raspei 10 camadas de tinta velha, lixei, cobri com verniz caro e estofei os assentos com um tecido novo. Nelas havia não apenas tempo investido, mas o calor das minhas mãos. Quando perguntei a respeito, a resposta já estava pronta. Sérgio, você sabe, agora móveis retrô estão no auge da moda. Tenho um imóvel difícil e empacado. Precisava criar um ambiente aconchegante na área de jantar com urgência. Devolvo em 1 semana, assim que encontrarmos um locatário. Mas o golpe mais doloroso, que quase me fez perder o controle, foi a história da poltrona. Aconteceu numa terça-feira comum, quando eu e meu filho Marcos fomos à oficina trocar o óleo do carro e ficamos fora de casa boa parte do dia. Voltamos cansados, com fome, sonhando apenas em esticar as pernas na frente da televisão. Entramos na sala de estar e imediatamente senti que algo estava errado. O cômodo parecia ter ficado órfão. A geometria habitual do conforto havia se quebrado. Minha poltrona de couro favorita, surrada, que ao longo dos anos havia assumido a forma das minhas costas, na qual eu lia à noite e na qual embalava o pequeno Marcos quando ele estava na dentição, havia desaparecido. Em seu lugar, num canto, jogado de forma solitária e absurda, havia uma espécie de puff amorfo de um amarelo-limão venenoso, que ficava em nossa sala de estar clássica como um garfo de plástico num banquete real. Mãe, onde está a poltrona do papai? Perguntou Marcos, surpreso, parado na soleira com as chaves na mão. Ana estava sentada com o notebook. Digitava rapidamente e respondeu sem nem virar a cabeça, com aquela desenvoltura casual com que se espanta uma mosca irritante. Ai, meninos, não comecem. A poltrona foi para um condomínio de luxo, para um escritório. Lá tem um cliente muito exigente. Precisava de solidez, de status. E esse puff joguei aqui temporariamente para não ficar vazio o espaço. Aguentem uns dias, devolvo seu tesouro. Marcos virou-se devagar para mim. Em seus olhos, geralmente tão claros e calmos, vi uma mistura de perplexidade e uma pesada suspeita adulta. Ele me olhava como se perguntasse sem palavras. Pai, você está vendo que isso é mentira? Você não vai deixar que nos tratem assim? Naquele momento, me deu uma vontade enorme de gritar, jogar aquele puff ridículo contra a parede e exigir que tudo fosse devolvido ao lugar. Mas me lembrei do peso morto. Me lembrei da libertação. Se eu agora criasse uma cena por causa de uma poltrona, ela me acusaria de mesquinhez, de não deixá-la se desenvolver, e cairíamos numa briga doméstica banal, na qual eu perderia, porque não sabia toda a verdade. Cerrei os dentes tão forte que as maçãs do rosto convulsionaram. Acenei brevemente para o filho e disse em voz baixa, quase num sussurro: Tudo bem, Marcos. A mãe está trabalhando. Vamos resolver depois. Vai para o seu quarto. O filho me olhou com um desapontamento incontido, mas ficou calado e foi para seu quarto, fechando a porta firmemente. Aquele som da porta se fechando me atingiu mais do que um tapa. Compreendi que estava perdendo não apenas móveis, estava perdendo o respeito do meu próprio filho, que vê como tiram pedaços da nossa casa enquanto o pai fica em silêncio. Mas eu tinha que ficar em silêncio. Eu precisava não de suspeitas, mas de provas sólidas como concreto. Precisava entender a dimensão da catástrofe. Naquela mesma noite, esperando que a casa mergulhasse no sono, vesti-me silenciosamente e desci para a garagem. A garagem era meu refúgio, meu reino de homem, onde havia cheiro de gasolina,
de madeira velha e de tranquilidade. Por ora, esse cheiro me parecia um cheiro de ansiedade. No canto mais afastado, que Ana havia pedido recentemente para eu liberar para os materiais de trabalho, havia crescido uma parede inteira de caixas de papelão bem arrumadas. Acendi a lâmpada portátil fraca, para que a luz não fosse vista da rua, e me aproximei dessa parede. Em cada caixa, com a caligrafia extravagante e confiante de Ana, havia inscrições a marcador: Imóvel Centro, Imóvel Novo, Têxteis, Decoração, Pessoal. O coração disparou em algum lugar na garganta. Peguei o canivete e, cuidadosamente, tentando não danificar a fita adesiva, abri a primeira caixa com a inscrição Decoração. Por dentro não havia vasos modernos, nem estatuetas de design para venda. Lá estavam nossos álbuns de fotos de família, os mesmos que deveriam ficar na prateleira para que os netos pudessem folheá-los. Abri a segunda caixa com a inscrição Têxteis. Lá não havia cortinas para clientes, mas nossas mantas de plumas de inverno, os jogos de cama caros que nos deram no aniversário de casamento e até minha coberta de lã favorita. Fui abrindo caixa após caixa, e a cada nova descoberta, o frio dentro de mim ficava mais forte, expulsando os últimos restos de esperança. Livros da minha biblioteca, edições raras de arquitetura, a coleção de discos de vinil que juntamos na juventude, um conjunto de talheres de prata. Isso não parecia de forma alguma um depósito temporário de adereços para negócios. Parecia um saque. Ana não estava apenas levando móveis para ganhar dinheiro. Ela estava metódica, fria e calculadamente tirando de casa tudo o que compunha nossa história comum, nossa memória, nosso fundamento material. Ela não estava apenas preparando uma retirada, ela estava roubando nossa família enquanto dormíamos, embalando nossa vida em papelão para levá-la à sua nova vida, com um homem chamado D. Ela substituía coisas boas e genuínas por sucedâneos baratos, nos acostumando a viver no vazio, enquanto ela mesma construía seu futuro sobre os escombros de nosso passado. Fechei a última caixa, alinhei bem a fita adesiva para não se ver marcas de abertura e sentei num balde velho virado de cabeça para baixo, no qual um dia ensinei o pequeno Marcos a me passar as chaves inglesas. As mãos me tremiam, mas a cabeça estava clara. Agora eu sabia com certeza. Isso não era uma crise no relacionamento. Era uma guerra. E o inimigo não estava mais portões afora. Estava dentro da fortaleza. E metodicamente carregava a munição. Mas mesmo então, sentado na garagem fria entre uma vida embalada, eu não imaginava o quanto a traição havia avançado. Achei que ela estava levando apenas coisas. Estava enganado. As coisas eram apenas uma cortina de fumaça. O golpe real, o que me fez escurecer a vista e dobrar os joelhos, me aguardava alguns dias depois, quando decidi verificar o que considerava intocável. Depois daquela noite na garagem, quando vi nossas vidas embaladas, entendi que o saque no próprio apartamento era apenas a parte visível do iceberg, a ponta que sobressai acima da água negra. Se uma pessoa é capaz de tirar furtivamente os álbuns de fotos de família e apresentá-los como adereços, então, provavelmente, ela não tem freios morais em outras questões também. Sentei no carro diante do escritório, olhando para o asfalto cinza do estacionamento, e sentia como trabalhava dentro de mim o mecanismo frio da suspeita profissional. Se as rachaduras apareceram na fachada, é porque a fundação já faz tempo que foi corroída pelas águas subterrâneas. Precisava verificar o que constitui o sistema circulatório de qualquer família, nossas finanças. À noite, quando Ana foi tomar banho, deixando o telefone carregando na sala, não o toquei, pois não precisava de suas trocas de mensagens de amor, precisava de números. Peguei meu tablet e acessei o aplicativo do nosso banco para verificar a conta poupança conjunta, que chamávamos de colchão de segurança. Não tocávamos nesse dinheiro há anos, guardando-o para o caso de doença, reforma urgente ou imprevistos sérios. Lembro que ainda havia 3 meses ali, havia uma quantia equivalente a uns $12.000, o que para nossa família era a garantia de um sono tranquilo. Quando a página atualizou, senti o estômago se enroscar num nó apertado. Na tela brilhavam números miseráveis, irônicos. Pouco mais de 4.000. Comecei a folhear o histórico das operações, sentindo como a cada linha os dedos esfriavam. O dinheiro saía não em grandes transferências, para não levantar suspeitas, mas num riacho constante e insistente. Saques em caixa eletrônico, transferências para uma conta desconhecida para mim, pagamentos de contas que nunca discutimos.
Ana bombeava nosso dinheiro comum de forma metódica e cuidadosa, deixando exatamente o suficiente para que eu não notasse a falta numa olhada rápida, mas pouco o suficiente para que essa conta já não pudesse salvar ninguém. Sentei na sala escura, ouvindo o barulho da água no chuveiro, e compreendia que estavam me roubando não em alguma ruela, mas aqui mesmo, no meu próprio sofá. E quem fazia isso era a pessoa a quem eu confiara as chaves do cofre. Mas mesmo essa descoberta, como se revelou depois, era apenas uma leve concussão antes do golpe verdadeiramente esmagador. O dinheiro na conta conjunta eram, afinal, nossos dinheiros comuns, e formalmente ela tinha direito sobre eles. Por mais que fosse covarde, o verdadeiro horror me esperava 3 dias depois, na sexta-feira. Quando voltei do trabalho mais cedo e por hábito passei pela caixa de correio no corredor, entre os folhetos de propaganda e as contas de luz, havia um envelope branco e grosso, com o logotipo do banco onde estava o fundo educacional do nosso filho Marcos. Abrimos essa conta quando Marcos tinha apenas 5 anos e combinamos que era uma reserva intocável, um território sagrado, onde depositaríamos dinheiro todo mês, não importavam as dificuldades. Abrimos mão de férias extras. Eu fazia turnos adicionais e bicos nos fins de semana. Ana economizava na roupa. Tudo para que, aos 20 anos, o rapaz tivesse um bom começo. Sabia o número final de cor até o centavo, $25.200. Não eram milhões, mas eram a liberdade para nosso filho. A possibilidade de estudar onde ele quisesse e não onde fosse mais barato. E não começar a vida adulta no buraco das dívidas. Abri o envelope bem na cozinha, sem nem tirar as pesadas botas de trabalho, e desdobrei a folha tripla. Meu olhar deslizou pelo hábito para o campo saldo final, esperando ver a quantia conhecida com os juros acumulados. Lá estava 0. Simplesmente um 0 gordo em tipografia, seguido pelo vazio. Pisquei, achando que estava com turvação nos olhos por causa do cansaço, mas o número não se alterou. Virei a página com as mãos trêmulas e encontrei a linha da última operação. Transferência total. Data 14 de fevereiro. Autorização AV. Destinatário Estilo Projeto Limitada. 14 de fevereiro. Dia dos Namorados. Que ironia monstruosa e cínica. Naquele dia, quando ela provavelmente dava presentes e palavras de amor ao seu D, ela pagou essa festa com o futuro de nosso filho. Autorização AV. Ana Vitor. Era a assinatura dela, o acesso dela e o direito dela como segunda titular da conta, que ela usou para cortar o cordão umbilical, não de mim, mas do próprio filho. Disquei o número do call center do banco e, enquanto ouvia os bips, orava para que fosse um erro do sistema. Pane, ataque de hackers, qualquer coisa, menos verdade. Mas a voz educada e indiferente da atendente confirmou minha sentença. A transferência é absolutamente legal, Sérgio Vitor. Iniciada pela segunda titular da conta, Ana Vitor, com total cumprimento dos procedimentos de segurança. Os fundos foram para a conta de pessoa jurídica. Para qual conta? Perguntei, sentindo a voz afinar, virando rouquidão. Para onde exatamente foram o dinheiro do meu filho? Lamentamos, mas sem a autorização do iniciador da transferência, não temos direito de revelar a terceiros os detalhes do destinatário. É sigilo bancário, respondeu ela com uma frase decorada, que soou como um tapa. Pousei o telefone sobre a mesa e fiquei olhando para ele por um longo tempo, como se fosse um objeto de outro planeta. $25.000, 20 anos de vida, as esperanças de Marcos. Tudo isso desapareceu num segundo, evaporou no ar por capricho de uma mulher que decidiu começar uma nova vida. Saí de casa porque as paredes de repente começaram a me comprimir como uma prensa. Sentei no carro no estacionamento e simplesmente olhei para o volante. Depois fui para a garagem, sentei naquele mesmo balde virado e cobri o rosto com as mãos. Sabem, eu não chorei. Engenheiros não choram quando uma ponte desaba. Eles procuram as causas do colapso. Mas por dentro, algo definitivamente morreu. Naquele momento morreu o marido apaixonado. Morreu o homem que esperava consertar tudo com conversas. Morreu aquele que queria preservar a dignidade e se separar de forma pacífica. Se ela houvesse levado apenas meu dinheiro, eu talvez tivesse perdoado ou dado de ombros. Que se farte, mas ela tomou o dinheiro de Marcos. Ela roubou o futuro de alguém que ambos deveríamos proteger com a própria vida.
E naquele silêncio da garagem, entre cheiro de gasolina e poeira, dentro de mim surgiu uma decisão fria, afiada como bisturi. Não vou gritar. Não vou criar um escândalo que lhe dará motivo para me colocar como agressor e vítima. Não vou implorar que devolva o dinheiro, porque sei que não devolverá. Vou agir como ajo num acidente de obra. Documentar cada milímetro dos danos, reunir provas da negligência e preparar o relatório para o tribunal. Na manhã seguinte, liguei para meu velho amigo de exército, Jorge Sérgio Branco. Hoje, ele era um advogado renomado na cidade em processos de divórcio. Homem duro, pragmático, sem paciência para lamúrias. Nos encontramos num café discreto à beira da estrada, onde serviam um café forte, levemente amargo, e as garçonetes conheciam os clientes habituais de vista. Coloquei diante dele tudo o que tinha, sem omitir nenhum detalhe, nem os mais vergonhosos. A troca de mensagens noturna que havia fotografado, os objetos desaparecendo, a conta conjunta esvaziando e, por fim, o extrato com saldo zero do fundo educacional. Falei de forma uniforme, seca, como numa reunião de planejamento, listando fatos, datas e valores, tentando não deixar emoções entrar na voz. Embora as mãos debaixo da mesa apertassem os joelhos até os nós dos dedos embranquecerem. Jorge me ouvia com atenção, sem interromper, fazendo anotações em seu bloco com uma caligrafia miúda e cuidadosa, e apenas às vezes balançava a cabeça quando eu mencionava mais um valor. Quando terminei, tirou os óculos, limpou-os com a beira da camisa e me olhou com seu olhar pesado e penetrante. Sendo assim, Sérgio, disse ele com uma voz em que tilintou metal, se você agora começar uma guerra aberta, criar um escândalo ou tentar bloquear contas, ela imediatamente entrará em defesa total. Vai começar a esconder os rastros, transferirá o patrimônio para o amante, queimará documentos e arrastará o processo por anos, até você falir com advogados. É isso que você quer? Não, respondi com firmeza. Quero proteger o filho. Quero recuperar o que lhe pertence de direito. Então vamos agir de outro modo. Jorge se inclinou para mim por sobre a mesa, e sua voz ficou mais baixa, porém mais grave. Vamos ficar quietos. Vamos documentar cada passo dela, cada real gasto, cada cadeira roubada. Que ela pense que você é um velho cego, surdo e fraco. Que ela se sinta vencedora. No tribunal importam não as emoções, mas os papéis. Vamos juntar um dossiê sobre ela tão forte que, quando a verdade vier à tona, ela não terá nada para rebater. Você está pronto para fazer o papel de vítima passiva, para desferir um único golpe, mas letal, no final? Olhei pela janela, onde as pessoas passavam com pressa em seus afazeres, sem suspeitar dos dramas que se desenrolavam nas mesas vizinhas, e me lembrei do envelope vazio com zeros. Estou pronto, disse eu. Fala o que preciso fazer. Jorge abriu uma nova página no bloco e escreveu no topo uma palavra: auditoria. Para começar, precisamos entender para onde exatamente foi o dinheiro do filho. Você disse que o destinatário era estilo projeto. Precisamos descobrir quem está por trás disso e em que gastam esse dinheiro. Você tem acesso ao notebook ou tablet dela? Acho que consigo ter, respondi, me lembrando que Ana frequentemente deixava seu velho notebook de trabalho na garagem, considerando-o um entulho inútil. Naquele momento, eu ainda não sabia que o conteúdo daquele notebook me revelaria um segredo que viraria de cabeça para baixo toda a minha compreensão sobre com quem eu havia vivido esses 27 anos. Achava que estava procurando irregularidades financeiras e encontrei a chave para a destruição completa do mundo ilusório dela. A partir daquele dia, comecei a levar uma vida dupla, da qual nem as pessoas mais próximas de mim desconfiavam. De dia, eu era o mesmo Sérgio Vitor, engenheiro calmo na administração municipal, que verifica orçamentos e briga com empreiteiros por concreto de má qualidade. À noite, cruzando a soleira de minha própria casa, eu me transformava numa sombra silenciosa, espião em território inimigo. Aprendi a olhar para a esposa e não ver nela a mulher amada, mas ver um objeto de observação que representava uma ameaça potencial para a segurança de meu filho. É uma habilidade terrível. Sentar à mesma mesa, passar o sal, falar do tempo e ao mesmo tempo calcular de que forma exatamente essa pessoa planeja te destruir. Meu principal aliado nessa investigação silenciosa foi a própria Ana, ou melhor, sua imprudência criminosa,
típica de pessoas que têm certeza de sua total impunidade. Ela tão completamente me riscou da lista, me considerando um peso morto, velho e lento, que nem se deu ao trabalho de apagar seus rastros no espaço digital. A chave do enigma estava literalmente aos meus pés, na garagem, na mesma prateleira onde eu guardava o pneu de inverno e as ferramentas. Lá, entre seus velhos jornais, empoeirava seu velho notebook de trabalho, que ela havia largado há 6 meses, ao comprar um tablet novo e moderno. Ana tinha certeza de que aquilo não funcionava mais, mas eu, como engenheiro, estava acostumado a consertar, não jogar fora. Esperou o sábado, quando Ana foi para mais um imóvel, e na verdade, eu estava certo de que era para encontrar Rodrigo. Peguei o notebook, levei para dentro de casa, conectei na tomada e apertei o botão de ligar, sentindo-me um arrombador de cofres. A tela piscou, o sistema carregou e, ó prodígio da preguiça humana, não havia senha de entrada, e todas as contas nos aplicativos de mensagens e no e-mail abriram automaticamente, puxando o histórico de conversas da nuvem. Sentei na poltrona, aquela mesma poltrona puff barata, que agora substituía meu móvel favorito, e comecei a ler. Era como mergulhar no esgoto sem traje de proteção. Eu lia não apenas a troca de mensagens de uma mulher entediada, mas as crônicas de uma verdadeira sedução. Rodrigo, esse misterioso D, trabalhava profissionalmente, como um experiente golpista de confiança. No início das conversas deles, datadas ainda do ano anterior, havia muito mel, elogios, palavras sobre afinidade de almas, queixas de solidão. Mas quanto mais eu folheava, mais claramente se revelava o único objetivo daquele homem: dinheiro. Aninha, minha rainha, achei um imóvel incrível para nosso futuro escritório, mas o sinal precisa ser dado até sexta, senão escapa, escrevi a ele em dezembro. Meu amor, entendo que é difícil para você se decidir pelo divórcio, mas enquanto você depender financeiramente do marido, não conseguiremos construir nosso império, pressionava ele em janeiro. Esse idiota não vai notar nada. Transfira em parcelas. Diz que é para compra de materiais, aconselhava ele em fevereiro. Eu lia essas linhas e os cabelos se arrepiavam na nuca de horror e nojo. Ana não havia simplesmente se apaixonado. Ela havia caído sob a influência de um predador que metodicamente sugava dela os recursos, manipulando suas ambições e seu cansaço do casamento. Mas o mais interessante me aguardava não nas mensagens, mas na pasta Documentos, onde Ana, para minha surpresa, guardava rascunhos de contabilidade de seu negócio. Abri o arquivo chamado Consolidado do Ano e, percorrendo com os olhos as planilhas, quase assoviei. De fora, seu negócio parecia bem-sucedido e próspero. Fotos bonitas nas redes sociais, críticas entusiasmadas, ocupação constante. Mas os números, que como se sabe nunca mentem, pintavam um quadro de catástrofe. A empresa Estilo Projeto estava falida. Vi enormes buracos de caixa, contas não pagas a fornecedores de móveis no valor de mais de $8.000, atrasos no aluguel do depósito e, o que era mais aterrador para qualquer empreendedor, esquemas obscuros de sonegação de impostos. Ela recebia pagamentos em dinheiro sem registrá-los no caixa, mas fazia as despesas por transferência, criando uma tesoura fiscal que a ameaçava não só com multas, mas com processo criminal. E aí o quebra-cabeça com o dinheiro de Marcos se encaixou definitivamente. Ana tirou os $25.000 do fundo educacional não para investir em crescimento. Ela simplesmente tapou um buraco. No navio que afundava, ela jogou o futuro do filho na fornalha de suas ambições, tentando salvar um negócio que já estava morto, para não se humilhar perante seu amante. No extrato, encontrei uma transação de 15 de fevereiro. O dinheiro do filho entrou na conta da empresa, e já no dia 16 de fevereiro, a maior parte da soma foi sacada em dinheiro no caixa eletrônico. O iniciador do saque era um tal Rodrigo da Silva, aquele mesmo Rodrigo, o tal D. Ele não investia no negócio deles nem um centavo. Ele simplesmente a ordenhava como uma vaca, pegando o dinheiro vivo enquanto ela assumia todos os riscos e as dívidas. Surgiu em mim um desejo ardente, quase insuportável, de encontrar esse Rodrigo e olhar nos olhos dele. Abri o navegador e comecei a procurar informações em fontes abertas. Ainda bem que hoje na internet dá para achar um dossiê de qualquer pessoa se souber procurar. Rodrigo Alexandre da Silva, 45 anos,
corretor de imóveis. Encontrar o perfil dele em rede social foi questão de 2 minutos, e o que vi me fez rir amargamente no silêncio do apartamento vazio. Na foto do perfil estava um homem confiante com um sorriso bem branco, e no status estava escrito: "Feliz no casamento". Abri o álbum de fotos. Ali estava Rodrigo abraçando uma mulher bonita de uns 40 anos. Legenda: "Minha Kátia, 20 anos juntos". Ali estavam eles com os filhos numa estação de esqui. Foto postada apenas uma semana atrás, quando ele escrevia a Ana que estava morrendo de solidão. Ali estavam comemorando o aniversário da sogra. Ele não estava divorciado. Ele nem planejava se divorciar. Ele jogava um jogo duplo, usando Ana cinicamente como fonte de dinheiro fácil, contando a ela contos de uma vida infeliz e de uma libertação próxima. Eu olhava para a tela, onde a família feliz dos Silvas me sorria em fotografia, e sentia uma mistura estranha de Schadenfreude e pena. Ana destruía sua casa verdadeira, traía o marido e roubava o filho por causa de ilusões, por causa de uma bolha de sabão que estouraria ao primeiro toque da verdade. Ela achava que ia para uma vida nova, mas na verdade ia direto para o abismo. E Rodrigo gentilmente a empurrava pelas costas. E naquele momento se colocou diante de mim a escolha moral mais difícil de toda essa história. Eu podia agora imprimir essas fotos, jogá-las no rosto de Ana e dizer: "Olha, idiota, por quem você nos traiu?" Isso seria justo. Isso a salvaria do colapso definitivo. Talvez ela acordasse, se arrependesse e... Não. Lembrei do envelope vazio de Marcos. Lembrei dos olhos dele quando perguntou sobre a poltrona. Lembrei da palavra peso morto. Ela cruzou a linha após a qual salvar-se é tornar-se cúmplice. Se agora eu abrisse os olhos dela, ela poderia se assustar, se recolher, mas o dinheiro do filho ela já não devolveria. Está com Rodrigo. Mas se eu ficar quieto, se eu deixá-la cometer esse erro até o fim, terei a chance de puni-la como ela merece. No dia seguinte, me encontrei novamente com Jorge. Coloquei diante dele as impressões com os indicadores financeiros da empresa de Ana e os dados sobre Rodrigo. Jorge examinou os papéis, assobiou e me olhou com respeito. "Sérgio, você entende o que achou?" perguntou ele, batendo com o dedo sobre a tabela de dívidas. "Isso não é apenas material comprometedor. Isso é nossa estratégia de vitória." "O que você quer dizer?" Não entendi eu. "Olha," Jorge circulou com a caneta a soma das dívidas fiscais e com os fornecedores. "No total aqui, bate quase $65 mil, considerando as multas e juros que inevitavelmente chegarão. Esse negócio não é um ativo. É uma bomba com mecanismo de tempo." Recostou-se na cadeira e sorriu com um sorriso predatório de advogado. "Ana quer o divórcio. Ela quer a partilha do patrimônio. Ótimo. Daremos a ela o que pede. Vamos propor um acordo, do qual ela não poderá recusar por causa da própria ganância. Daremos a ela o negócio inteiro, e junto com o negócio, por lei, passarão a ela todas as suas dívidas e obrigações." "E o apartamento?" perguntei eu. "O apartamento será preciso entregar, Sérgio. Caso contrário, ela não assina. Mas acredite em mim, quando essa bolha estourar, ela terá que vender tanto o apartamento quanto o carro para quitar os credores. Enquanto isso, você sairá da linha de fogo. Você parará de responder pelas dívidas dela. Você salvará sua aposentadoria e sua liberdade. Isso se chama cavalo de Troia. Presentearemos a ela com o próprio sonho dela, que a enterrará." Eu o ouvia e entendia que era um plano cruel. Um plano que me deixaria sem teto, num apartamento alugado com uma mala de roupas. Mas era a única forma de sair dessa guerra com a consciência limpa e com o sentimento de dever cumprido para com o filho. "Prepara os papéis, Jorge", disse eu. "Estamos iniciando a operação." 3 dias depois, Ana chegou em casa mais cedo do que de costume. Ela parecia agitada, os olhos brilhando com um brilho febril. Jogou o casaco direto no chão, passou pela cozinha, onde eu e Marcos jantávamos, e sem sentar à mesa, proferiu a frase que eu aguardava há 2 meses. "Precisamos conversar. Quero pedir o divórcio." Lentamente larguei o garfo, olhei para o filho que havia se encolhido na cadeira, empalidecido como uma folha, e passei o olhar para a esposa. "Tudo bem", disse eu calmamente. "Vamos discutir as condições." Ela até se desconcertou com minha calma. Ela esperava gritos, súplicas, cenas, mas eu estava pronto. Sabia que em minha pasta já estava o projeto de acordo que seria sua sentença.
Ana estava de pé no meio do cômodo, de casaco sem tirar o calçado, como uma visita que entrou por um minuto e está com pressa de ir. Seu rosto estava firme, resoluto, mas eu, conhecendo-a por quase 30 anos, via como as comissuras dos lábios tremiam. Era adrenalina. Ela finalmente se decidira a pronunciar as palavras que ensaiara nas mensagens com Rodrigo durante meses. Sou infeliz, Sérgio, disse ela, olhando para algum ponto da parede atrás de mim. Estou me afogando nesse casamento. Quero uma vida diferente. Quero ser livre. Eu estava sentado à mesa com as mãos entrelaçadas. Marcos, nosso filho, estava ao lado, de cabeça baixa. Ouvia sua respiração entrecortada. Para ele, era uma facada nas costas. Para mim, o final esperado de um espetáculo. Tudo bem, Ana. Respondi com uma voz que me pareceu assustadoramente calma. Se você assim decidiu, não vou te segurar. Não se força ninguém a gostar. Ela piscou, claramente esperando uma reação diferente. Gritos, reproches, tentativas de deter. Meu consentimento a desorientou, mas ao mesmo tempo lhe deu confiança. Ela desabotoou o casaco, sentou na frente e foi direto ao assunto, deixando de lado a lírica. Quero que resolvamos tudo civilizadamente, sem tribunais e sujeira, disse ela no tom com que costumava negociar com fornecedores de móveis. Preparei uma lista do que considero uma partilha justa. Tirou da bolsa uma folha dobrada e a pôs sobre a mesa. Nem cheguei a pegá-la. Sabia o que estava escrito. Fala, disse eu. O apartamento fica comigo. É minha casa. Coloquei minha alma nela. Fiz o design aqui. Para você, ele é grande demais. Vai encontrar algo mais simples. O carro também para mim. É necessário para o trabalho, transportar materiais. O sítio. Bem, o sítio você pode ficar, embora exija investimentos. Então, melhor vendemos e dividimos o dinheiro. Ela fez uma pausa, encheu o peito de ar e continuou já mais baixinho, mas mais duramente. E o negócio, estilo Projeto Limitadana. Quero que você renuncie à sua parte. Você nunca se envolveu com ele. É minha criação. Quero ser a única proprietária, por completo. Olhei para ela nos olhos. Neles estava a ganância. Aquela mesma ganância cega sobre a qual eu e Jorge havíamos armado nossa armadilha. Ela temia que eu exigisse uma parte dos futuros milhões que Rodrigo lhe prometia. Ela queria levar tudo para não dividir a vida nova. Ana, perguntei em voz baixa, e o Marcos? Você pensou onde ele vai morar? Com que dinheiro vai estudar? Ana deu um gesto irritado de ombros. Marcos já é adulto. Pode morar comigo no próprio quarto. E os estudos? Ele é menino esperto. Vai entrar pelo sistema público ou vai fazer um empréstimo estudantil, como todo mundo faz. Não o transformes num inválido. E aí Marcos, que até então estava sentado imóvel como uma estátua, de repente levantou a cabeça. Seu rosto estava vermelho. Nos olhos havia lágrimas, mas a voz soou inesperadamente alta e raivosa. Mãe, e meu dinheiro? Ana congelou. Do que você está falando? Do fundo educacional, pronunciou o filho claramente. Pai disse que você o fechou. Onde estão os 25 mil dólares que vocês guardaram para minha universidade? Na cozinha ficou tão silencioso que ouvi a geladeira zumbir. Ana me lançou um olhar incandescente de ódio total. Você disse a ele. Respondi a ela com frieza glacial. Foi um investimento. Ela começou a se esquivar, mas a voz traiu, vacilando. Apliquei no negócio para que trabalhasse. Eles voltarão, Marcos, com juros. Em breve teremos tanto dinheiro que você poderá estudar até em Oxford. Só espera um pouco. Investimento, repetiu Marcos com um sorriso amargo no qual, com horror, reconheci o meu próprio. Você roubou meu dinheiro para dar ao seu negócio. Não se atreva a falar assim comigo, gritou Ana, batendo a palma na mesa. Sou mãe, faço tudo por vocês. Você é um filhinho ingrato. Marcos levantou-se devagar da mesa. Ficou de repente muito adulto, mais alto, mais largo dos ombros. Olhou para a mãe como se a visse pela primeira vez na vida. E aquilo lhe era repugnante. Não vou ficar com você, disse ele em voz baixa. Vou com o pai. Não preciso dos seus juros. Tenho vergonha de você ser minha mãe. Virou-se e saiu da cozinha. Ana ficou sentada,
abrindo a boca como um peixe jogado na areia. Seu rosto ficou com manchas vermelhas. O golpe havia atingido o alvo, mas em vez de arrependimento, nela acordou a raiva, a reação defensiva do egoísta. Podem ir os dois, cuspiu ela na minha cara. Dois fracassados, vivam na sua pobreza, que eu vou ser feliz. Ouviu? Serei feliz com prazer, apesar de vocês. Assino os papéis e que nem o cheiro de vocês fique aqui. Assino, disse eu, levantando-me. Darei tudo a você, Ana. O apartamento, o carro, as contas e o negócio. Todo o negócio até o último clipe. Quero apenas uma coisa: que você desapareça da minha vida. Os dias seguintes se passaram numa névoa febril. Eu juntava as coisas, não os móveis, não os eletrodomésticos. Pegava apenas roupas, ferramentas, livros e documentos. Marcos juntava seus livros didáticos e o computador. Embalávamos nossa vida em caixas, exatamente como Ana havia embalado nossas coisas na garagem. Só que nós o fazíamos abertamente. Nesse tempo, meu advogado Jorge preparava o texto final do acordo. Era uma obra-prima jurídica. Na primeira página, em letras grandes, estava listado o que Ana receberia: apartamento no endereço tal, automóvel da marca tal, valores nas contas tais. Parecia uma vitória total de Ana. Mas na terceira página, na seção Direitos Societários, havia o item 4.2, escrito em linguagem jurídica padrão, que Ana, enceguecida pela ganância, dificilmente iria analisar com um advogado. Ali estava escrito: a parte 2, Ana, torna-se única cotista da Estilo Projeto Limitada e assume todos os direitos e obrigações da empresa, incluindo a responsabilidade exclusiva por todas as obrigações correntes e futuras, contratos de crédito, débitos fiscais, multas e juros, surgidos tanto antes como depois da assinatura do presente acordo. A parte 1. Sérgio retira-se completamente do quadro de sócios e é liberado de qualquer responsabilidade subsidiária. Em palavras simples, ao tomar a empresa, ela levava junto sua falência. Ela levava aqueles $65 mil de dívida sobre os quais ela sabia apenas parcialmente, e os crimes fiscais dos quais ela talvez nem desconfiasse, porque confiava a contabilidade a Rodrigo. Quando nos encontramos no cartório para a confirmação prévia, Ana mal olhou para o texto. Folheou as páginas, viu apartamento para Ana, carro para Ana, negócio para Ana, e sorriu avidamente. Finalmente você agiu como um homem, atirou ela para mim, assinando o rascunho. Entendeu que não ia aguentar esse nível? Sim, concordei eu, observando como ela colocava a assinatura sobre a própria sentença. Entendi que esse nível não é para mim. Na véspera do julgamento entrei no quarto, pela última vez. Ana falava ao telefone na varanda. A porta estava entreaberta e eu ouvia sua voz feliz. Sim, Rô, está tudo pronto. Amanhã é o tribunal. Ele assinou tudo. O apartamento é nosso, a empresa está completamente no meu nome, sem sócios. Podemos pegar aquele empréstimo com o negócio como garantia, que você falou. Estamos livres, meu amor. Fiquei parado na escuridão do quarto e senti uma estranha vacuidade. Nem raiva, nem dor já havia. Havia apenas a sensação de que observava uma pessoa que saltava a toda velocidade para uma piscina vazia, certa de que tinha água. Quis detê-la. Não. No momento em que ela chamou o filho de investimento e a mim de peso morto, ela mesma esvaziou essa piscina. Saí do quarto, fechei a porta e fui para a cozinha, onde Marcos tomava chá. Sentamos em silêncio à luz da lamparina pequena. O apartamento estava cheio de caixas. Amanhã não estaremos aqui, pai? Perguntou Marcos em voz baixa. E vai dar para pagar o aluguel? Tenho um pouco. Trabalhei como freelancer. Coloquei a mão no ombro dele. Vai dar, filho. Tenho mãos, tenho cabeça. A aposentadoria logo chega. E o trabalho não pretendo largar. Vai dar. E o dinheiro? Dinheiro a gente consegue. Você entrou de vez? Você vai mesmo dar tudo a ela? Ele ainda não conseguia acreditar. Darei a ela o que ela pede, respondi eu. E naquele momento, pela primeira vez em todos esses meses, me permiti um sorriso fraco. Às vezes, Marcos, o presente mais aterrorizante é dar a alguém exatamente o que quer, mas com todos os defeitos ocultos. Chegou a manhã do julgamento. Me barbeei, olhei no espelho e disse ao meu reflexo: Aguenta, Sérgio, faltam 2 horas.
Saímos de casa, deixando as chaves na cômoda. Pela frente estava o final, o momento da verdade, quando os fatos deveriam se confrontar com as ilusões. Estava pronto. A armadilha estava armada, e Ana já levantava o pé sobre ela. A audiência começou pontualmente às 10 da manhã, mas me parecia que o tempo naquela sala abafada, revestida de painéis plásticos baratos, havia parado, transformando-se numa substância cinza e viscosa. O juiz, aquele mesmo homem com o rosto cansado, folheava nosso processo com o ar de quem já viu 1000 divórcios assim e de antemão sabia como terminaria. À minha esquerda estava Jorge, calmo e imóvel como uma rocha. Apenas os dedos batiam quase imperceptivelmente sobre a pasta grossa de documentos à sua frente. À minha frente estava Ana com sua advogada, Irene Petronília Falcão, uma senhora de penteado impecável e olhar predatório, que claramente planejava encerrar o caso em meia hora e sair para o almoço vitoriosa. Ana resplandecia. Era um resplendor doentio, febril. Ela se mexia na cadeira, cochichava com a advogada e lançava a mim breves olhares triunfantes. Ela já se via livre, rica, proprietária de um negócio próspero e de um imóvel de luxo. Não percebia que estava sentada sobre um barril de pólvora enquanto o pavio já se consumia ao lado de seus pés. Requerente, você confirma seus pedidos? Perguntou o juiz monotonamente, sem levantar os olhos dos papéis. Você insiste na transferência total dos direitos de propriedade do apartamento, do automóvel e de 100% do capital social da Estilo Projeto Limitanda em seu favor? Ana saltou do lugar como uma aluna pronta para responder. Sim, meritíssimo, confirmo totalmente. É meu negócio. Fui eu que criei e quero administrá-lo sozinha. Meu marido... Fez uma pausa, escolhendo uma palavra mais suave para parecer nobre. Sérgio Vitor nunca participou dos assuntos da empresa. Está alheio ao design e à gestão. Ele não precisa disso. O juiz virou o olhar para mim. Requerido, você concorda com essas condições? Você entende que fica praticamente sem o patrimônio adquirido em conjunto, exceto pelos bens pessoais? Levantei-me lentamente. A garganta havia secado, mas me obriguei a falar com clareza, para que cada palavra ficasse gravada na ata. Sim, meritíssimo, concordo. Quero que minha ex-esposa receba exatamente o que pede. Tudo o que ela mencionou deve lhe pertencer. Irene Petronília, a advogada de Ana, ergueu surpresa a sobrancelha. Claramente esperava uma batalha, disputas, barganhas por cada cadeira. Minha capitulação lhe pareceu suspeita demais, mas a ganância de sua cliente pressionava, e ela decidiu não procurar armadilha onde via vitória. Sendo assim, o juiz empurrou para nós os exemplares do acordo. Peço às partes que confirmem os acertos com as assinaturas. Ana assinou primeiro. Fez isso de forma extravagante, com confiança, quase sem olhar para o texto, como se autografasse para um fã. Sabia que naquele momento, com aquela assinatura, eu não estava apenas entregando o apartamento, estava fechando a armadilha. Olhei para Ana. Ela sorria. Naquele sorriso não havia nenhuma gota de arrependimento pelos 27 anos de casamento. Havia apenas alegria por finalmente soltar o peso morto. Expirei e assino. O acordo está assinado, anunciou o juiz. O tribunal aprova as condições. Meritíssimo, um momento. De repente soou a voz profunda e calma de Jorge. Ele se levantou com a pasta grossa nas mãos. Na sala pairou uma tensão silenciosa. O sorriso no rosto de Ana tremeu. Irene Petronília se contraiu como um lebreiro que farejou a caça. De acordo com o ponto 4.2 do acordo assinado, a requerente passam todas as obrigações da Estilo Projeto Limitada, pronunciou Jorge em voz alta. Para evitar mal-entendidos futuros e registrar o estado das coisas no momento da transferência, pedimos que seja acostado ao processo o laudo de auditoria financeira da empresa, bem como as cópias das notificações de dívidas, que a parte requerida coletou diligentemente de fontes públicas e e-mails corporativos. Jorge se aproximou da mesa do juiz e depositou à sua frente uma pilha de documentos. Uma cópia entregou à advogada de Ana. Irene Petronília pegou os papéis com uma negligência profissional, mas assim que o olhar dela caiu sobre a primeira página, seu rosto mudou. A máscara da superioridade entediada desapareceu imediatamente. Ela empalideceu, os olhos correram pelas linhas.
O que é isso? Sussurrou ela, mas no silêncio da sala soou como um grito. Isso, colega, é o registro das obrigações correntes da empresa que sua cliente tão insistentemente queria tomar para si, explicou Jorge educadamente. Débito fiscal do ano passado, confirmado pelo extrato de conciliação. Ações de fornecedores de imóveis no valor de $8.000. Notificação do locatário do depósito por 12 mil. E o mais interessante, extratos das contas corporativas. Ana, pressentindo o pior, arrancou os papéis das mãos de sua advogada. Que dívidas? De que estão falando? Sua voz se partiu num guincho. Tenho um negócio bem-sucedido. Isso é um erro. Veja a página 5, Ana Vitor, indicou Jorge calmamente, como numa aula. Lá está refletida a transferência de 14 de fevereiro, $25.000. Valores provenientes, ao que nos consta, do Fundo Educacional Familiar. Ana congelou. E veja a linha seguinte, continuou Jorge implacavelmente. 15 de fevereiro, saque em caixa eletrônico. Pessoa que realizou a operação. Rodrigo Alexandre da Silva. Justificativa. Adiantamento. Relatórios de prestação de contas confirmando a devolução dos valores ou seu uso específico não constam na contabilidade. Na prática, esse dinheiro foi retirado da empresa e apropriado por terceiro. E uma vez que você agora é a única proprietária, a responsabilidade por esse déficit e pelos impostos sobre essa quantia recai exclusivamente sobre você. Ana olhava para o documento e eu via seu mundo desmoronar. Ela via esses números. Via o nome Rodrigo ao lado do valor sacado. Rô, sussurrou ela com os lábios. Mas ele disse que tinha pago o aluguel. Levantou os olhos para mim. Neles não havia mais triunfo. Havia um terror animal de quem subitamente percebeu que está no cadafalso com a corda já no pescoço. Você sabia, expirou ela. Você sabia de tudo? Sou engenheiro, Ana, respondi eu calmamente, olhando diretamente em seus olhos. Estou acostumado a verificar as estruturas de sustentação antes de assinar o laudo de aceitação. Você queria esse negócio, você o recebeu junto com todas as rachaduras, a podridão e as dívidas. Irene Petronilha, advogada experiente, avaliou imediatamente a dimensão da catástrofe. Ela entendeu que a puseram numa armadilha, que sua cliente era falida, e Rodrigo um golpista que fugiria com o dinheiro, deixando Ana para resolver os destroços. Ela tentou pular. Meritíssimo, retiramos o consentimento. Minha cliente foi induzida a erro. Exigimos a revisão das condições. O juiz, que já havia examinado os documentos apresentados por Jorge, tirou os óculos e esfregou o nariz. Em seus olhos faiscou algo que parecia compaixão, misturada com a rigidez da lei. A objeção é indeferida, disse ele, com uma voz firme que dobrou os joelhos de Ana. A requerente acaba de confirmar em minha presença e sob protocolo que está ciente do estado da empresa e insiste em receber o negócio em propriedade exclusiva. O requerido não ocultou informação. Os documentos, extraídos do banco de dados da própria empresa, o desconhecimento dos próprios indicadores financeiros, não exime da responsabilidade. O acordo está assinado e homologado pelo tribunal. A decisão entra em vigor imediatamente. O bater do martelo soou como um tiro. Ana afundou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Os papéis se espalharam pelo chão. Irene Petronilha começou a sussurrar furiosamente algo no ouvido dela, recolhendo documentos, mas Ana não a ouvia. Ela estava sentada e se balançando de um lado para o outro, repetindo a mesma coisa. Ele levou. Ele prometeu. Ela chorava não porque me perdera. Ela chorava não porque traíra o filho. Ela chorava porque sua vida bonita havia se revelado uma decoração de papelão que desmoronou ao primeiro sopro do vento. Rodrigo não a usou apenas. Ele a roubou e lhe pendurou as dívidas que agora lhe tomariam também aquele mesmo apartamento e aquele carro pelos quais tanto lutara. Curvei-me para o juiz, virei-me e caminhei para a saída. Não sentia alegria. A vingança não traz alegria. Traz apenas vazio e um sabor amargo e pesado de cinzas na boca. Mas sentia outra coisa, alívio. O abscesso havia furado. A mentira havia acabado. Na porta me virei por um segundo. Ana estava sentada sozinha no meio do enorme salão. A advogada já havia se afastado dela, esclarecendo algo com a secretária.
Minha ex-esposa parecia pequena, miserável e infinitamente solitária, aquela velha senhora diante da caçamba quebrada do conto. Só que aquela caçamba, ela mesma havia quebrado com as próprias mãos, acreditando que era uma carruagem dourada. Saí para o corredor, onde num banco me esperava Marcos. Ele saltou ao me ver, e em seus olhos havia medo. "E então?" perguntou ele. "Acabou, filho", disse eu, colocando a mão em seu ombro. "Somos livres." "E a mãe?" perguntou ele em voz baixa. "A mãe recebeu o que queria", respondi eu. "Vamos, precisamos construir uma nova vida, desta vez sobre uma fundação honesta." Respirei fundo o ar frio e pela primeira vez em muitos meses senti que conseguia respirar. As primeiras semanas de nossa vida nova se passaram ao acompanhamento da chuva que batia na cobertura barata de zinco da varanda de nosso apartamento alugado. Era um modesto apartamento de 2 quartos na periferia, num prédio que meus colegas engenheiros chamariam de herança da ditadura. Aqui havia cheiro de batata frita dos vizinhos da escada e umidade do subsolo. Mas para mim e Marcos, esse ar parecia mais doce que o alpino. Não tínhamos camas, dormíamos em colchões infláveis. Não tínhamos mesa de jantar. Comíamos sentados no chão, usando caixas de livros viradas como móveis. Naquela primeira noite após o tribunal, fomos à mercearia do bairro e compramos o frango assado mais simples, um pão de forma e um pacote de chá. Sentamos no chão da cozinha vazia, rompemos o frango quente com as mãos. Molhamos o pão no molho e ficamos calados. Naquele silêncio não havia mais tensão. Era o silêncio após a batalha, quando o canhoneio cessou e você simplesmente se alegra por estar vivo. Marcos me olhou, limpando os dedos gordurosos com o guardanapo, e de repente me perguntou, olhando diretamente nos olhos: "Pai, você não tem saudade?" "Bem, do apartamento? Você reformou com as próprias mãos." Dei um gole no chá quente da caneca e respondi com honestidade: "Paredes são apenas tijolo e cimento, Marcos. Papel de parede se troca, móveis se compram. Mas honra e autoestima não se vendem em loja nenhuma." Dei a ela as coisas para guardar nós dois, considerando isso o preço da saída de um prédio em chamas. As notícias sobre como o Império de Ana desmoronava começaram a chegar até mim em poucas semanas. Nossa cidade não é tão grande, e no meio imobiliário e da construção, os boatos se espalham mais rápido que incêndio em mata seca. O cenário que eu e Jorge prevíramos começou a se cumprir com uma exatidão matemática assustadora. Assim que Ana assumiu os direitos de única proprietária, uma avalanche caiu sobre ela. Os fornecedores de móveis, percebendo que não adiantava mais esperar, entraram com ação coletiva e bloquearam as contas da empresa. A Receita Federal, recebendo nossos materiais, instaurou verificação fiscal e bloqueou as operações até esclarecer as circunstâncias dos esquemas irregulares. Mas o golpe mais duro, o que a destruiu definitivamente, não veio dos órgãos públicos. Veio do homem por quem ela tudo havia tramado. Quando começaram os problemas, Ana naturalmente correu para Rodrigo. Ela o chamava, esperando que ele, como bem-sucedido empresário e seu futuro marido, resolvesse as questões, desse o sinal, ajudasse com dinheiro, aquele mesmo dinheiro que ele sacava do cartão do filho dela. Mas o telefone do destinatário Rodrigo estava desligado. Um dia, 2, uma semana, Rodrigo desapareceu. Ele evaporou no ar como névoa matinal, junto com o dinheiro vivo de Marcos e os saldos operacionais da empresa. Ele era um parasita profissional. Assim que o organismo doador começou a morrer, ele simplesmente se desprendeu e foi em busca de nova vítima. O desfecho desse drama amoroso chegou no início de abril, e me foi contado por um conhecido nosso que por acaso testemunhou uma cena no banco. Ana tentava descobrir para onde foi o dinheiro, e em desespero achou o número da esposa de Rodrigo, aquela mesma Kátia da fotografia. Ana estava certa de que Rodrigo era divorciado, que Kátia era o passado. Ela ligou para ela para talvez criar um escândalo ou encontrar o noivo desaparecido, e recebeu uma resposta que provavelmente vai ressoar em seus ouvidos pelo resto da vida. Kátia não gritou. Ela apenas enviou a Ana uma mensagem curta e a digitalização do passaporte com um carimbo de casamento, e acrescentou: "Eu e o Rodrigo não nos divorciamos e não pretendemos. Ele me contou tudo. Disse que você era uma cliente louca que o perseguia e insistia em lhe dar dinheiro. Obrigada pelo presente para nosso aniversário. Compramos um carro novo. Não ligue mais aqui.
ou apresento queixa por assédio. Naquele momento, para Ana, desmorou tudo. Não apenas o negócio, não apenas o dinheiro. Desmorou a ilusão pela qual ela havia traído marido e filho. Ela entendeu que não foi a mulher amada, não foi parceira, foi apenas uma carteira com pernas. Uma mulher mais velha que foi usada e jogada na sarjeta como lenço de papel. Me diziam que a viram depois. Ela envelhecera 10 anos em um mês. Ela vendia nosso carro para quitar ao menos parte das dívidas fiscais. O apartamento, aquele mesmo pelo qual brigou tanto no tribunal, estava à venda urgente, porque os oficiais de justiça já estavam penhorando bens. Ela ficou sozinha num apartamento vazio entre caixas, exatamente como certa vez planejou nos deixar. O círculo se fechou. Não tirei satisfação, com sinceridade. Quando soube disso, senti apenas uma tristeza surda e latejante. Eu tinha saudade daquela Ana que amei 20 anos atrás, mas aquela mulher já não existia mais. E nossa vida continuava. Marcos e eu aprendíamos a viver de novo. Eu pegava bicos, fazia projetos à noite. Marcos se empregou como motoboy após a aula para não me pedir dinheiro de bolso. Era difícil. O dinheiro era terrivelmente insuficiente. A gente economizava na comida, andava com jaquetas velhas. Às vezes, à noite, olhando para o filho cansado, eu sentia uma picada de culpa. Agi certo? Talvez devesse ter lutado pelo dinheiro, arrancar cada real com os dentes. Mas a resposta chegou em meados de abril. Naquele dia voltei do trabalho tarde, cansado como um cachorro, e no apartamento cheirava algo gostoso. Marcos havia frito batatas. Ele me encontrou no corredor e eu logo entendi que algo havia acontecido. Ele estava encostado na ombreira da porta. As mãos tremiam, os olhos brilhavam com um brilho febril, não saudável. Nas mãos ele segurava um envelope branco e grosso. "O que é isso?" perguntei eu, sentindo o coração pular um batimento. "Mais uma conta? Multa, pai." A voz falhou. "Chegou. Abre." Peguei o envelope. Era uma carta da universidade, aquela mesma com que ele sonhava, mas na qual havíamos perdido a esperança por causa do fundo roubado. Rasguei o papel com dedos que não dobravam. Prezado Marcos Sérgio Vítor, tendo analisado seu portfólio, os resultados de Olimpíada, a redação de ingresso, a comissão de admissão tomou a decisão. As letras pulavam diante dos olhos. Piscando, foquei o olhar. Tomou a decisão de matriculá-lo no curso com concessão de bolsa integral e pagamento de bolsa acadêmica ampliada. Baixei a carta. Os joelhos cederam e sentei direto no sapateiro. "Bolsa?" repeti com a voz rouca. "De graça?" "Completamente." Expirou Marcos e de repente sorriu largo, de criança, como não sorria há meio ano. "E a bolsa, pai, vai dar para a gente." Entrei sozinho sem o dinheiro dela. Sozinho. Levantei-me e abracei forte o filho. Ficamos de pé no corredor apertado do apartamento alugado, 2 homens adultos, batendo nas costas um do outro, engolindo lágrimas. Naquele momento, senti como por dentro finalmente se soltou aquela mola que estivera enrolada por 8 meses. Dinheiro se pode roubar, móveis se podem levar, apartamento se pode tomar, mas não se pode roubar o que está por dentro. Não se pode roubar o caráter, o cérebro e a consciência. Ana roubou de meu filho $25.000, achando que lhe tirava o futuro. Mas na verdade lhe deu algo mais valioso. Deu-lhe a raiva, a perseverança e a compreensão de que nessa vida só se pode contar com a si mesmo e com a família. E ele deu conta. Ele a venceu não no tribunal, mas aqui, nessa carta. Já se passaram 2 anos. Ainda moramos juntos, mas agora num apartamento financiado, pequeno, mas nosso. Marcos estuda com ótimas notas, trabalha como assistente de arquiteto. Às vezes relembramos essa história, mas já sem dor, como uma doença superada, após a qual o organismo só ficou mais forte. De Ana quase nada sei. Ouvi dizer que ela foi para a casa de uma parente distante no interior, trabalha como vendedora. Marcos não tem contato com ela. Ele disse: "Eu perdoei, pai, mas não quero conviver. Tenho um pai, isso é suficiente." Às vezes, as pessoas acham que justiça é vingança barulhenta. É quando o vilão despenca do penhasco sob uma música épica. Mas eu, como engenheiro, sei. A justiça verdadeira funciona mais silenciosamente. É apenas física, resistência dos materiais. Se você constrói a vida sobre a mentira, sobre vigas podres, sobre materiais roubados, o edifício irá ruir, não porque alguém o empurrou, mas pelo próprio peso.
A lei da gravidade não se engana. Ana queria uma vida fácil e bonita às custas dos outros, e a gravidade colocou tudo no seu lugar. E nós simplesmente removemos os escoramentos e nos afastamos para não sermos soterrados pelos escombros. Aprendi uma coisa simples que quero compartilhar com vocês. Cuidem de quem está ao seu lado quando você não tem nada além de dívidas e problemas, porque são essas pessoas sua fundação verdadeira, e todo o resto, coisas, dinheiro, status, são apenas decorações que mudam num piscar de olhos. Amigos, obrigado por terem ouvido minha confissão. Não foi fácil contar isso. E o que vocês acham? Existe nessa vida uma tal justiça superior? Ou a mim e ao meu filho simplesmente demos sorte, e o mal costuma ficar sem punição? Compartilhem suas histórias nos comentários. Já aconteceu de vocês verem a vida punir um agressor sem a participação de vocês? Vamos conversar.